Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui com um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Hoje o nosso foco é o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Vamos lá? O profeta Natã repreende Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela, e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você, e é isso o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. A morte do filho de Davi e Bate-seba. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar notícia a Davi. Eles disseram: Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: A criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: Nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém, ele nunca voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou a sua esposa Bate-seba. Teve relações com ela e ela deu à luz um filho,
a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. Davi toma a cidade de Rabá. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Agora sim, a nossa hora da reflexão. Esse capítulo 12 do segundo livro de Samuel, ele tem basicamente duas partes. A primeira parte é mostrar a morte do filho de Davi e Bate-Sebá. Esse é um ponto crucial desse capítulo, porque Davi é repreendido por Deus pelo que ele fez com Urias. E, obviamente, porque Davi tomou a esposa de Urias, um de seus oficiais. Mas o foco dessa primeira parte, sim, a morte do filho de Davi, Bate-Sebá. E a outra parte é que, realmente, Davi toma a cidade de Rabá. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante. E nós percebemos que Joabe faz as ações, mas espera que Davi vá lá e tome a cidade e tenha essa glória. Claro, eu não posso deixar de mencionar o nascimento de Salomão, o filho que Davi, um novo filho que Davi teve com Bate-Seba. Pois bem, pessoal, sobre a morte do filho de Davi e de Bate-Seba, claramente aqui a gente tem uma visão forte de como era o nosso Deus nessa época do Antigo Testamento. Ele realmente castigava os seus filhos que cometiam pecados, e pecados graves como Davi cometeu. Então, Deus falou para Davi: seu filho vai morrer. Eu te perdoo, mas como você fez algo muito grave, o seu filho vai morrer. Davi orou, Davi fez jejum, mas não obteve sucesso. Realmente Deus cumpriu a sua promessa e castigou Davi de uma forma muito cruel. Na segunda parte, a gente vê aí a questão da vitória de Davi contra a cidade de Rabá. É mais uma vitória. Então, a reflexão que eu faço, além, é claro, da questão do nascimento de Salomão, é que Davi pecou, se arrependeu, foi castigado por Deus, mas Deus não abandonou Davi. Ele vai sofrer outros castigos ainda por esse ato tão grave que Davi cometeu, mas ele continua com o apoio de Deus. Para mim, isso mostra que nós somos pecadores como Davi. Cometemos pecados graves, pecados pequenos, médios, que nós precisamos acreditar no perdão de Deus. E se Ele nos perdoar, podemos ser castigados, obviamente, podemos ter consequências ruins, mas se nós pedirmos perdão de coração, Deus nos perdoará e seguirá ao nosso lado até o fim da nossa vida. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo capítulo.